Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai realizar a atividade avaliativa de inglês. Antes de a gente começar a responder, coloquem logo o nome completo de vocês. É uma informação muito importante, não esqueçam. Nome completo. Se não couber seu nome todo aí, coloca até a parte que dá, tá certo? Na linhazinha aí. Mas coloquem o sobrenome de vocês. Coloquem também a data, tá certo? E coloquem a turma, se é quinto A ou quinto ano B. Então, vamos lá, galerinha. Lembrando aqui, a data para vocês colocarem é dia 26/5, certo? Dia 26/5. Essa é a data da realização aqui, tá? Atividade avaliativa de inglês, pessoal. Vamos lá. Na primeira questão, a tia colocou, ó, pedi para vocês fazerem o seguinte. Completem as frases aí usando os dias da semana em inglês. Então, a tia deu 5 frases para vocês. E nessas frases, ao final de cada frase, tem o dia da semana em português. Então, eu preciso que vocês transformem esse dia da semana aí, esses dias da semana, para inglês, tá certo? Lá na letra A, vocês têm o seguinte, ó, Lucas has English class. Vocês têm que Lucas, ele tem English class, aí aula de inglês, on, na. Aí vocês precisam colocar terça-feira, só que em inglês. No final da frase eu já tô dando a matéria aí em português. Eu quero que vocês transformem esse dia da semana para inglês, tá certo? Na letra B vocês têm Nicholas, ó. Nicholas, ele has a physical education class on. Aí vocês têm lá no final sexta-feira. Então você precisa colocar sexta-feira em inglês. E aí você vai fazer as outras 3 opções, ó, letra C, letra D e letra E. Lá na letra C, ó, eu dei o dia da semana para vocês. Eu dei em português quarta-feira, então preciso que vocês coloquem quarta-feira em inglês. Na letra D, na letra C, a tia deu quarta-feira. Na letra D, a tia deu segunda-feira, ó, transforma em segunda-feira para inglês, aí é o dia da semana em inglês. E na letra E, eu coloquei aí quinta-feira e vocês vão colocar esses dias da semana. Já na segunda questão, eu dei para vocês 6 imagens, tá bom? 6 imagens que tem os dias, os locais da escola aí, ó, os lugares da escola. E também dei para vocês, ó, os nomezinhos desses locais da escola. Aí vocês têm o seguinte, pessoal. O primeiro lá, ó, o primeiro nome que aparece é Classroom. Então, você vai procurar onde é que tá Classroom, pessoal. Aí, nas imagens, vai colocar o nome dela. Depois aparece Music Room. Depois aparece Library. E depois aparece Science Room. Vocês vão fazer um favor aí quando aparecer esse nome, ó, Science Room. Não é esse o nome correto, ó, que vocês vão colocar. Então, vocês vão dar um risco nesse nome, ó. Science Room. E vão colocar no lugar dele Lab, certo? Lá na resposta, quando você identificar onde é Science Lab, ó. Science Lab, essa é a resposta correta. Então, você vai colocar assim, pessoal, tá certo? Esse room aqui, ó, ele não existe, tá bom? Então, vocês vão colocar corretamente assim, ó, Science Lab, tá bom? Quando vocês identificarem, coloquem lá, Science Lab. E depois aparece aí, ó, Art Room, tá correto? Vocês vão procurar onde é e vão colocar depois, ó, Computer Lab. Vão procurar onde é que tá Computer Lab e vão colocar. Já na terceira questão, a tia deu o seguinte. A tia deu a definição de cada matéria, tá bom? Para vocês completarem aí, a tia deu 9 quadradinhos aí e neles tem escrito em português a definição de cada matéria. Vamos seguir aí. Lá no primeiro está dizendo assim, ó, que é a matéria que estuda os números, quantidades, formas e medidas. Então, você vai pensar aí, que matéria é essa? Vai colocar o nome dela em inglês, tá bom? Do lado, vocês têm a matéria que estuda a prática de exercícios físicos e dos esportes. Então, vocês vão colocar o nome dessa matéria em inglês, pessoal. Muito importante, não coloquem só a abreviação dessa matéria, coloquem o nome completo dela.
Depois vocês têm, ó, é a matéria que estuda as expressões artísticas, pinturas, esculturas, etc. Lembrando que a tia tá usando essas matérias aí de acordo com o que tem no livro de vocês lá, tá certo? E com o que a tia também trabalhou. Vocês têm o seguinte, ó, na próxima. É a matéria que estuda a língua inglesa. Então, você vai colocar o nome dessa matéria em inglês. Depois, é a matéria que estuda os eventos importantes do passado. Então, do passado. Aí, você vai colocar o nome dela em inglês. Posteriormente, é a matéria que estuda a natureza através de experimentos e observações. Coloca o nome dela aí, ó, em inglês. Depois, vocês têm a matéria que estuda a língua portuguesa. E depois vocês têm a matéria que estuda as características físicas e sociais do planeta. Então, vocês vão colocar aí. E na última, vocês têm, ó, é utilizada para conhecer, interpretar, intervir na realidade social. Lá no livro de vocês fala sobre essa matéria, tá bom? E vocês vão completar lá com o nome dela. Já na quarta questão, a tia dá algumas informações, ó, vamos lá. Lembrando, na terceira coloquem o nome aí, ó, em inglês da matéria. Já na quarta, a tia tá dando algumas informações para vocês completarem o horário de aula. A primeira informação tá dizendo que na quarta-feira tem aula de português. Então, você vai lá no horário de aula, que tá todo em inglês, aí vocês vão ter que identificar que dia é quarta-feira. Vão colocar lá, completar com o nome da aula de português em inglês, pessoal. Não é para colocar lá só português. Vou lá no horário e coloco português normal, não. Eu vou colocar português em inglês, tá bom? Você vai na quarta-feira, na quarta-feira aí colocar o nome da aula de português ó, em inglês. Depois vocês têm o seguinte, ó, eu tenho aula de matemática às 9h40 da sexta-feira. Então, você vai lá na sexta-feira, vai olhar esse horário aí e então vai encaixar a aula de matemática, o nome dela em inglês. Já na próxima, segunda-feira, vocês têm aula de história. Então, você vai lá na segunda-feira e vai encaixar aí a aula de história em inglês. Depois vocês têm, ó, na terça-feira tem educação física, das 10h50 às 11h40. Então, vocês têm 2 aulas de educação física. 2 aulas aí. Então, vocês precisam encaixar as aulas de educação física nesses 2 horários, tá bom? 10h50 e 11h40. Em inglês aí. Depois vocês têm aula de ciências na quinta-feira. Então, na quinta-feira você vai lá encaixar a aula de ciências. Lembrando que coloca em inglês o vocabulário, pessoal. O nome da matéria ciências aí vocês vão colocar em inglês. E no último, ó, eu tenho aula de inglês na terceira, ó, terceira aula da terça-feira, pessoal. Então, vocês vão lá, ó, na terceira aula da terça-feira e vão colocar aula de inglês. Agora, na última aula, pessoal, algumas provas estão completadas, tem o nome dessa matéria e outras a tia viu que saiu com a edição e faltou o nome dela. Então, na última aula, preste atenção, última aula da sexta-feira, ela não vai valer ponto, ela não tá aí nas dicasinhas que a tia deu, para vocês completarem, mas vocês vão colocar lá, para não se confundir, ó, a última aula da sexta-feira, certo? A última, pessoal. Lá no final, se a prova de vocês não tiverem, ó, esse nome, vocês vão colocar lá, ó, arte. Na última aula da sexta-feira, a última da sexta, tá bom? Onde tem aí Friday, a última aula, depois de Geography. Vocês vão colocar aí, ó, arte, aulazinha de artes. Lembrando que algumas provas já tem essa matéria, era para ter, só que na hora da edição, ó, algumas saíram sem, tá certo? Se a sua for uma que não tem, então você vai lá na última aula da sexta-feira, lá na última aula de Friday, e vai completar, ó, com arte, tá certo? E na quinta questão, pessoal, vocês têm o seguinte. A tia colocou o seguinte, ó, leia o texto e responda as perguntas corretamente. Luana has science class, ó. Luana tem science class. Lembrem aí, ó, que matéria é science? Aí tá dizendo aí on Friday. Lembra que dia da semana é esse aí, ó. Vocês vão ler aí e vão ver.
Nicholas has ethics. Lembrem que matéria escolar essa tia falou sobre ela, tá certo? On Monday. Lembra aí qual é o dia da semana, quando é Monday. Monday. My name is Pablo. Meu nome é Pablo. And I have physical education on Thursday. E eu tenho physical education aí, ó, on Thursday. Então, você vai ver, lembrar que dia da semana é esse aí, ó, Thursday. My favorite school subject is math. Então, você vai olhar aí qual é a matéria favorita dele aí, ó. E tem no final, ó, Luana. Luana likes PE, ó. Luana gosta. Aí vocês têm PE, lembrem aí que matéria é essa. E Nicholas likes English. Nicholas gosta aí de English. Lá na letra A tá perguntando o seguinte, eu respondo em português. Qual é o dia da semana em português? Vai ter tá sendo bem clara. Responda aí em português qual é o dia da semana que Nicholas tem aula de ética. Então você vai lá no texto, vai voltar lá e vai encontrar a matéria de ética e ver qual é o dia da semana. Letra B. Qual é a matéria favorita de Pablo? Quando vocês encontrarem a matéria favorita dele, coloque em português também, ó. Aí tá pedindo em português. Na letra C, quem gosta de inglês? Olha no texto quem é que gosta aí de inglês. Na letrinha D, quem é que gosta de educação física, tá certo? Vocês vão colocar quem é que gosta, o nome da pessoa. Já na letra E, pessoal, vocês têm o seguinte, ó, responda em português. Qual é o dia da semana que tem aula de ciências para Luana? Vocês têm aí, ó, responda em português qual é o dia da semana que tem aula de ciências para Luana. Vai lá no texto, olha que dia é a aula de ciências e coloca aí, pessoal. Agora, na letra E, pessoal, tá faltando o tracinho, ó, de resposta, tá certo? Pelo menos na minha que veio, tá faltando o tracinho. Então, vocês vão colocar, se quiserem, podem fazer o tracinho com lápis e colocar a resposta. Se não, só colocar a resposta aí, ó, na letrinha E. Já na sexta, eu tô pedindo para vocês fazerem o seguinte, ó, resolva, escreva o resultado em inglês. Então, você vai resolver. A tia deu aí 5 alternativas, vocês vão resolver. E quando vocês chegarem ao resultado, vão colocar esse nome em inglês. Pode colocar o número também? Pode sim, pessoal. Coloquem, acha o resultado, coloca o númerozinho e depois você coloca o nome desse número em inglês. Mas o importante aí é o nome do número em inglês, não esqueçam. Não coloquem só o número, coloque aí o nome do número em inglês. Lembrando que a tia vai estar disponível no WhatsApp, tá certo? Para tirar algumas dúvidas de quem tiver. A prova de vocês é simples, só tem 6 questões, mas qualquer coisa procura a tia, tá certo? Então, por hoje é só, galerinha. Bye, bye. Good luck. Boa sorte.